Que linda apresentação, muito obrigada, Lu. É uma honra estar participando aqui, estar cercado de tanta gente querida que eu estou tendo a honra de conhecer. Alguns eu já conheço, ou equipes que eu conheço. Então, prazer. Eu adoro ter a oportunidade de vir aqui conhecer gente que está entrando na robótica, que já está participando. E esse assunto que eu vou falar hoje é um assunto que é muito querido da minha vida, porque fez grande parte desse momento de transição depois que eu me formei, né? Entrando para a indústria, fazendo faculdade. Então, acho que vai ser um papo bem legal. Vou me introduzir daqui a pouquinho, mas eu quero que todo mundo aqui se sinta à vontade para me interromper, tirar alguma dúvida. Eu vou estar acompanhando o chat também, então se vocês tiverem algum comentário, querem adicionar alguma coisa que eu estou falando, por favor, sintam-se confortáveis em fazer isso, tá? Isso aqui vai ser uma conversa, tanto que eu tenho poucos slides aqui. Eu quero mais que a gente debata, se vocês tiverem qualquer questão. A gente vai estar tratando sobre isso aqui, né? Um espaço seguro aí para a gente colocar nossa opinião e ter uma conversa bacana, beleza? Então eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente conseguir ter uma coisa para enxergar, né? Eu gosto de trabalhar com imagem, tá todo mundo enxergando minha tela, mas não certinho assim, vocês estão conseguindo enxergar. Sim, Então, sim. tô vendo umas cabeças assim, perfeito. Vou deixar então aqui organizar minha tela direitinho para vocês conseguirem enxergar tudo. Então tá bom, bora lá. Vocês estão vendo ali a foto do Mundial atrás, né? Poxa, que evento bacana. Se alguém aqui já teve a oportunidade de visitar o Mundial, é um evento fantástico. Espero que todo mundo aqui tenha a oportunidade, ou como aluno ou como voluntário depois, né? Eu vou tentar fazer um convencimento durante a apresentação para vocês voltarem como voluntários. Mas então, para me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Aline Zarpelão. Eu hoje sou designer industrial numa empresa chamada LGIP. Eu acabei de receber essa proposta, inclusive vou começar a trabalhar com eles no início desse ano, mas já, né, mudando de profissão um pouco. Aliás, profissão igual, empresa diferente. Eu estava trabalhando com pesquisa em desenvolvimento de produtos, né? Então, para quem aí faz CAD, faz processo de design. É mais ou menos nessa área que eu trabalho e atuo hoje. Além de, claro, né, ter aquele famoso hobby que é quase profissão hoje em dia, que é ser voluntária da First e ser mestre de cerimônias. Alguém que já foi no Nacional, porque tem uma galera que é nova, né? Então o pessoal tá entrando aí, vai ter seu primeiro Nacional. Quem já foi pro Nacional já passou ali. Deixa eu tentar abrir o chat aqui, tá no cantinho. Oh, gostei. Legal, Samuel já foi pro Nacional pela Monte. Quem já foi pro Nacional e já passou lá na FTC, provavelmente me ouviu ou dançar com o Vitão, né? Ou cantar galopeira. A gente tá sempre fazendo uma bagunça lá. Então eu tô sendo mestre de cerimônia da FTC, né? Da First Tech Challenge, desde 2022. Foi meu primeiro ano, se eu não me engano. E, claro, me formei da equipe Under Control. Foi em 2017 que eu entrei na equipe, fui aluna, então, até 2020, aquele fatídico ano, né, que nem regional teve, mas consegui concluir meu ano como aluna, com uma regional online, inclusive. E foi um momento de transição muito importante para mim, né, que, de certa forma, faltou, porque eu não tive essa experiência completa e tenho certeza que vocês vão ter uma experiência mais, mais compreensiva nesse momento, porque realmente a pandemia ela afastou um pouco os alunos dessa finalização. Mas por que que eu estou falando tanto de finalização aqui, né? Porque a minha jornada na First, ela foi extremamente intensa. E a finalização, apesar de não ter sido tão intensa também, teve uma fundamental importância no que aconteceu depois de eu me formar. Mas antes de falar disso, né, vou contar um pouco do meu histórico para também ilustrar o contexto. A First mudou muita coisa na minha vida. Eu entrei na equipe sem saber praticamente nada em quesito técnico. Eu não sabia também o que iria fazer na faculdade. Então foi um momento que eu me dei a oportunidade de
me arriscar e aprender várias coisas diferentes. Isso é uma coisa muito única, né? Que vocês todos, se... todo mundo aqui é de robótica, né? Alguém aqui não está em equipe. Se não está em equipe, avisa ali no chat. Que eu vou estar falando bastante da First e das categorias, tá? Então eu posso dar uma explicada se faltar. Mas muitas coisas que eu aprendi durante a robótica foram uma oportunidade que eu me dei de explorar e me arriscar e não gostar de alguma coisa. Isso eu acho é uma coisa muito única. Ah, legal, tem alguns que não são. Então, isso é uma experiência muito única da First, da robótica, né? Fazer parte dessa comunidade, que então eu espero convencer vocês que estão na chamada, né, de entrar, fazer parte dessa comunidade, ela é uma experiência muito completa, onde você tem a oportunidade, uma oportunidade que você não vai ter no resto da vida, que é de tentar alguma coisa pela primeira vez, e se não gostar, você vai ter outras opções. Então, eu comecei a desenvolver habilidades dentro de áreas técnicas, como eletrônica, programação. E eu desenvolvi isso por alguns meses e percebi que talvez não seria a minha área de maior interesse. E foi a partir do momento que eu conheci a escrita de prêmios e a comunicação que eu me encontrei dentro da competição, né? Então eu fiz esse shift interessante entre programar e mexer com os componentes eletrônicos da competição para estar escrevendo prêmios e apresentando. E devido a isso, né, dessa minha participação mais intensa, eu acabei. Nossa, e o Noah fez essa mudança, faz parte, né, da competição. Que bom que a gente se identifica, porque significa que vocês tentaram uma coisa diferente. E eu adoro não gostar de algo, porque significa que teve uma tentativa ali, né? Se a gente gosta de tudo é porque não está se arriscando. Então me mudei ali de área e eu acabei me adaptando bastante na, com essa área de comunicação. Quando chegou o momento de decisão ali de lideranças da equipe, como vocês podem ver, falo bastante, aprecio muito uma conversa boa e um diálogo, eu fui colocada como capitã da equipe. E fui capitã da equipe, então, até meu penúltimo ano na equipe. E foi muito importante para mim desenvolver, né, esse papel de liderança e, pela primeira vez, ter uma experiência assim de ser responsável por um grupo, né, para além de mim. Porque a gente, né, eu como adolescente, eu focava no meu futuro, na minha direção profissional, mas quando eu me deparei com uma equipe inteira que estava seguindo, de certa forma, as minhas orientações, eu tive essa compreensão maior do que é fazer parte de uma equipe mesmo. Então foi muito importante para mim. Além disso, claro, me joguei um pouco ali em aprender CAD, e a gente usava Inventor na época, que hoje nunca nem vi, não utilizo mais esse software, mas a gente utilizava Inventor, alguns softwares de CAD eu acabei também me arriscando em aprender, e foi o que me colocou no design hoje em dia, né? Apesar de não ter feito comunicação, que era uma área que eu tinha interesse, acabei optando por uma espécie de comunicação um pouco mais artística, que é o design industrial, né? Então eu vejo o design como uma forma de comunicação muito efetiva. Inclusive, uso minha comunicação mais do que às vezes uma ferramenta de design, um software de CAD, né? Então, tirei muito dessa experiência da robótica, tirei muita experiência disso. Então, o que que aconteceu? Depois que eu desenvolvi essas habilidades ali como equipe, né? Eu, infelizmente, tive que me formar, né? Apesar de que eu tenho certeza que se eu tivesse essa escolha, eu ficaria na equipe até 60 anos de idade, porque era uma coisa muito relevante para mim na época. Era tudo, né? A robótica era minha vida. Eu viajava pela robótica e quando eu estava fazendo nada, eu estava fazendo robótica. É, e todos os meus relacionamentos, né? Minhas amizades, tudo era em torno da robótica também. Então, eu realmente foi uma imersão dentro desse universo e eu não me arrependo de nada, né? Porque hoje eu tenho esses frutos que eu vou trazer para vocês. Então, por conta desse meu envolvimento, né, e fiz conexões que me alavancaram, eu acabei
sendo convidada para ser mestre de cerimônia de uma categoria que estava entrando no Brasil naquela época. Eu fiz parte, inclusive, do primeiro evento de FTC que teve no Brasil, lá em 2019, né, que foi no Rio de Janeiro, foi junto com um evento grande da FLL. E a gente tinha lá 16 equipes, se eu não me engano. E hoje a FLL, a FTC já está com mais de 100 equipes por aí, pelo Brasil todo. Então foi extremamente impactante para mim poder voltar para essa categoria e fazer parte ainda mais dessa expansão, né? Comunicando um pouco do que eu gostaria de ser comunicado quando eu era adolescente lá na competição. Então, fui colocada nessa posição que eu não sabia nada. Gente, eu entrei como mestre de cerimônia não tendo nem ideia nenhuma. Eu tive inspirações, né, no Victor, no tiozão, muitas vezes, no Rafael, no Gustavo, que inclusive começou ali comigo, né? Eu e Gustavo, a gente teve uma jornada muito parecida. E cada um na sua categoria. Então, eu tenho muita inspiração nele também. Ele é um exemplo. E uma figura, né? Poxa, eu trago ele em todas as minhas palestras, porque ele é o cara. Então, eu acabei sendo voluntária em todas as categorias da First, em 5 países diferentes. Fui voluntária online nos Estados Unidos, é, fui para o Uruguai e acabei tendo a oportunidade de também ser várias coisas, né, dentro da competição. Então, lá no Canadá, eu sou voluntária na FAC, no Brasil, sou FTC, no Uruguai, fui FLL. É essa bagunça maravilhosa, né, que a gente tem a oportunidade de experienciar pela robótica. Então, o que que aconteceu? Para além desses meus voluntariados na robótica, que em si já me geram muitos frutos, eu me, de- me deparei com essa ideia de, ok, tem que fazer faculdade, tem que fazer alguma coisa, né? E eu imagino que vocês, eu vi ali que vocês estavam comentando, tem um. Como é que agora os nomes eu sou péssima de rosto, por isso que eu queria a câmera de vocês ligada. Se eu não me engano, era o outro baiano que não é o Cairo. Tava falando que estava no segundo ano, vai para o terceiro agora. Então vocês já estão entrando ali no terceiro ano, né? Já estão pensando provavelmente naquilo, no Enem, faculdade, o que que eu vou fazer, pelo amor de Deus. É uma experiência bem frustrante, principalmente para a gente que está em robótica, que tem que se dividir, né? Do terceiro ano na robótica, também é geralmente o último ano, que o aluno vai ter, a aluna vai ter, na competição. Então, é Enem e o Nacional, que acontece, né, ali, né, depois. Então, é bastante coisa para se pensar. E eu estava nessa posição. A gente foi para os Estados Unidos no meu último ano, e eu estava assim na cabeça, gente, eu preciso pensar em o que que eu vou fazer na faculdade, eu tenho que conversar com as universidades, eu tenho que ir atrás de alguma coisa. E como é que eu utilizei, então, a robótica para fazer a minha vida profissional acontecer? Então, eu até tive uma conversa com a Lu, eu vou trazer essa conversa aqui. Quando inclusive, eu estava na faculdade ainda, né? Eu não tinha entrado no mercado de trabalho, eu não me lembro agora qual que era o contexto. A gente chegou num assunto de como utilizar, né, a robótica no currículo. A Lu postou, acho que tu postou no Instagram, né, que tu tinha robótica no currículo, e eu te dei uma dica ali de que eu também estava utilizando. Porque o pessoal aqui no Brasil, né, hoje, ainda bem que temos mais equipes, já é mais conhecida a competição. Mas quando eu me formei aqui no Brasil, tinham pouquíssimas equipes de FAC. A robótica, a First, não era muito conhecida. É isso, exatamente. Ó, viu só? Ó, perfeito, então. Não, mas isso aí cada um utiliza desse recurso de uma forma diferente, né? Eu, no meu currículo, eu tenho toda uma parte ali, né, que é só robótica. Então, a gente estava discutindo como é que a gente ia botar a robótica no currículo e explicar para alguém do Brasil que está lendo esse currículo o que que é. Porque se for ler ali, FAC Under Control, aí, tipo, um monte de nome, Team Captain, Dean's List, o pessoal vai ficar assim, e o que é que? E o que é que eu tenho a ver com isso, sabe? O pessoal não vai conseguir entender o impacto que isso tem.
na competição, na nossa vida e o que pode impactar também essa empresa, né? Então eu dei a dica para a Lu, e isso já é, né, iniciando a parte de dicas dessa apresentação, de colocar um apêndice no currículo explicando terminologias que são utilizadas. Eu, né, tive muita sorte de participar do Dean's List, né? Fui nomeada pela Under Control no meu último ano, inclusive, coisa que nem tecnicamente nem pode, né? Mas a gente usou aquela a diferença de idade nos Estados Unidos para ter um pouco de vantagem. Mas eu fui Dean's List Finalist nos Estados Unidos e botei isso estampado no currículo, né? Porque isso é uma coisa que a gente quer mostrar, principalmente para empregadores. Essas premiações são muito significativas. Mas eu me coloquei no lugar do empregador. Minha mãe é gerente também, então eu geralmente, quando eu vou fazer alguma coisa, eu pergunto tudo para ela. Né? Tipo, mãe, se tu fosse me contratar, o que que tu acha? Né? Então, é, tive a sorte também de ter essa influência da minha mãe, mas eu pensei, o que que o empregador vai achar lendo meu currículo? Não vai achar nada, não vai entender. Bora botar então uma explicação, bora tentar contextualizar isso. E eu criei um apêndice para além dessa página. Eu não achei esse apêndice no nos meus documentos, porque hoje eu já coloco, eu tenho uma página só por questões do AI e algumas empresas têm limite de páginas que pode submeter, né? Mas antigamente, quando eu não tinha também tanta experiência profissional como eu tenho hoje, eu colocava embaixo ali, em um asterisco, explicando o que que era cada terminologia. Mas vocês veem como é importante, né, essa partezinha do meu currículo, que nem é tão significativa, né, o tamanho da página com todo o resto. Todas as vezes que eu tenho uma entrevista de emprego, é questionado sobre robótica. Eu hoje, na minha vida, eu acho que eu já tive mais de 10 entrevistas, nem todas eu consegui o emprego, mas eu fiz várias entrevistas com empresas grandes, empresas pequenas, e em 100% delas a robótica é trazida à tona. Então vocês já enxergam o impacto disso, né? Mesmo eu aplicando para empregos de design que muitas vezes não tem muito a ver com a robótica em si, mas eles gostam de perguntar porque a robótica, ela significa muito mais, né? Essa sua participação na robótica significa muito mais do que só uma competição. Ela, ela traduz quem você é. Se você tem interesse, você fez parte da competição, você foi aluna, você já carrega esses valores. E é importante poder traduzir esses valores para quem não conhece a competição. Então, trazer ali soft skills que você pode associar com a robótica é muito importante. Trazer qual cargo que você fez, esteve dentro da competição, super importante também. Claro, as conquistas, como eu mencionei ali, importante contextualizar essas conquistas para fazer sentido do impacto delas em você e também o possível impacto para a empresa que vai te contratar. E, claro, os resultados, né? E impactantes, né? Então, horas, voluntariado, isso é muito interessante. Demonstra que você tem interesse no bem comum, né? Em espalhar, propagar, na tecnologia, na sua comunidade. Isso é super importante para um empregador, né? Se você está procurando, então, ser projetista, quantas peças foram projetadas, né? Números assim expressivos são muito significativos. Então eu tenho uma parte ali de technical skills e achievements que comunicam diretamente com a minha experiência da robótica. O meu currículo não é um template que vocês vão seguir. O meu currículo foi feito para mim e por mim. Porque quem mais conhece vocês é vocês mesmos, né? Então, pensem o que vai comunicar melhor a essência de vocês e a experiência de vocês, né? O que vocês acham mais impactante que vocês fizeram, né? E o que comunica mais os ideais de vocês também, porque a empresa vai enxergar isso, né? E é uma coisa que eu aprendi quando eu estava fazendo aula de
multimídia e portfólio, né? Dentro do design, a gente tem uma aula que é específica, uma cadeira só para desenvolver portfólio e currículos. A minha professora falou assim: você vai estar no meio de várias pessoas, né? Uma pessoa que vai fazer a leitura do seu currículo para te entrevistar, vai estar entrevistando, vai estar lendo, sei lá, 50 currículos num dia, né? Como no final do dia você vai ser lembrado por essa pessoa, né? Como você gostaria, inclusive, de ser lembrado por essa pessoa. Então, eu acho muito relevante manter isso no pensamento, né? Porque, infelizmente, a gente não tem como conversar com a pessoa que está nos contratando. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, se tivesse sentasse na frente de alguém e conversasse sobre robótica, vocês convenceriam eles de trabalhar com. Mas, infelizmente, a gente não tem como fazer isso. A gente é uma folha de papel para o contratante. Então, como você pode, de certa forma, comunicar quem você é para além do papel, para ficar na memória dessa pessoa que pode te contratar? E isso não serve necessariamente só para o currículo, serve para qualquer interação que você tiver, né? Seja num evento de robótica, onde você conhece um juiz, juíza, que tem uma experiência, que se alinha com o que você quer trabalhar. Todos os juízes e juízas da FRC são, ou já fizeram parte da indústria, certo? São representantes da indústria. O SESI contrata essas pessoas justamente para criar esse networking com vocês, alunos, alunas. Então, se conectem com essas pessoas, né? Fora do ambiente de avaliação. É muito importante. Isso é um ponto que eu vou trazer daqui a pouquinho também, mas já dou um spoiler. Uma outra coisa muito importante que a First tem, e ao contrário do que é falado às vezes sobre a minha experiência no Canadá, eu não utilizei, infelizmente, das bolsas que são providas da First. Eu utilizei bolsas que foram em resposta da minha experiência da robótica, mas não foi através do sistema da First. Mas tem alunos no Brasil que eu conheço que utilizaram desse recurso. E, se eu não me engano, uma menina da equipe Androids, não, Droids, Amigos Droids, isso aí, perdão. Amigos Droids de FTC, ela tá nos Estados Unidos, eu tava para ir para os Estados Unidos por causa de uma bolsa da First. Então, se vocês têm interesse, talvez entrem em contato com ela, que ela pode passar a experiência dela bem mais fidedigna do que realmente é do que eu. Mas, já fazendo então essa propaganda, a First, ela disponibiliza várias bolsas que vocês podem estar utilizando para universidades, principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Eu botei Estados Unidos e Canadá ali pela quantidade, né, de bolsas que tem, em contraste a outras universidades. Mas eu sei que existem universidades do México, na Turquia, e Austrália, que também tem faculdades. Deem uma olhadinha, deixei o QR Code ali, escaneei com o celular, para ver as oportunidades que estão disponíveis hoje. Vocês que estão no terceiro ano do ensino médio, pensando talvez em se mudar para outro país, tá aí uma oportunidade muito legal de se inserir, né, nesses países com um descontinho bacana. Tem bolsas integrais, tem bolsas parciais. Eu, particularmente, consegui uma bolsa parcial na minha universidade, se eu não me engano, era 20% do meu curso, da minha anualidade, por causa do Instituto de Tecnologia da universidade que abriu a aplicação e eu escrevi sobre a minha experiência na robótica e daí eu recebi através de uma essay que eu submeti. Não foi o sistema da First, mas foi pela First. Então, ainda assim, o impacto existe, né? O impacto da robótica existe. Além disso, vocês podem fazer só se conectar com as universidades, com pessoas que estão frequentando essas universidades, que fazem parte da First também. Se vocês em algum momento tiverem a oportunidade de competir em alguma regional nos Estados Unidos, as regionais mesmo são geralmente em universidades, e se não são, elas recebem universidades que levam os pits, as booths deles para apresentar, né, as opções que vocês têm e bolsas que vocês podem receber. Então, eu conversei já com muitas universidades quando eu era estudante, não tinha regional no Brasil, né?
Então eu tinha que ir para os Estados Unidos. Ah, que pena, né? Tinha que viajar para os Estados Unidos. Mas a gente tinha essa oportunidade. E foi muito interessante, porque eu tive vários momentos com universidades lá nos Estados Unidos. E me abriram um pouco, assim, a minha perspectiva de talvez estudar fora. E aí eu decidi me mudar para o Canadá, também seguindo essa linha de pensamento. Então, aqui é a hora que eu faço meu dever no esquema de pirâmide, que é convencer todos vocês a nunca mais deixarem a First, né? E acho que vocês, se entram na competição já, assinam esse pacto. Se vocês não estão sabendo se quem é da equipe, se a Luísa tiver pedido para vocês assinarem qualquer coisa, já era. Vocês já estão dentro e vocês não vão ter mais como sair, tá? E vocês não leram a partezinha pequena do texto? Agora já é. Nas brincadeiras à parte, né? A gente sabe que a maioria dos voluntários hoje na competição, nas competições fez parte da competição como estudante, né? Inclusive o Rafael, né, o Pomba, narrador de partida, foi aluno também. O Felipe Gesla foi aluno também, foi meu mentor, inclusive. Então, assim, é um ciclo que não acaba mais se vocês permitirem, né, que ele não acabe. Mas que importância tem se voluntariar, né? Além de se divertir pra caramba, você consegue consolidar o seu networking. Eu hoje tenho conexões nos Estados Unidos e de empresas muito influentes nos Estados Unidos, porque eu estava no Brasil e a gente tinha vários FTAs e presenças, né, do pessoal de fora. O nosso JA, né, o Judge Advisor, alguns anos atrás, acho que tudo que eu quero é nunca mais sair da First. Olha, não precisa, eu vou te falar, Julia, não precisa fazer muito, sabe? Eu acho que acontece bem naturalmente. Você tem que se esforçar para sair. É isso que eu penso. Porque tá toda hora surgindo regional, evento, gente chamando e conversando, sabe? Então, é uma coisa muito boa, assim. Eu adoro, porque a gente muitas vezes a gente se sente mais isolado, né? Já tô entrando em outras linhas, mas a gente se sente meio isolado, né? É difícil encontrar uma comunidade, um grupo que é tão alinhado com os seus valores, mas a First é muito família, né? Então é muito bonito fazer parte disso e poder permanecer depois de se formar. Mas voltando aqui para o nosso tópico principal, o networking ele é muito importante e hoje em dia, com o mercado de trabalho que a gente está aprendendo a utilizar e fazer parte, networking se torna quase que o principal método de se inserir numa empresa. Porque com todas as tecnologias de inteligência artificial que avaliam o seu currículo, não tem nem humano mais fazendo essa avaliação. Você perde, às vezes, o fator, da empatia, né? O empregador, ele não existe, ele é uma máquina. E a gente sabe que essa máquina, infelizmente, não tem coração, apesar do chat GPT ser muitas vezes muito engraçado, não se deixa enganar, né? Não é uma pessoa. E a gente cria conexões que talvez chamam a atenção da empresa através dessa, dessas impressões que os contratantes geralmente têm. Então, temos que, assim como o mercado muda, a gente tem que se adaptar e tem que encontrar outras formas de mostrar o que a gente tem para vender, né? Que a gente, tecnicamente, nesse mercado capitalismo e tal, a gente é uma mercadoria, né? Que a gente fornece o nosso serviço. Mas, para além disso, a gente tem que se tornar uma parte dessa máquina, que busca inovação, que busca um diferencial e mostrar isso através do networking é o que faz a diferença. E é pelo menos o que eu tenho visto nas minhas experiências no mercado de trabalho. Foi, a- foi uma empresa me dar a oportunidade de fazer uma entrevista que eu consegui, que eu consigo esses empregos, sabe? Eu nunca consegui um emprego através de aplicação no LinkedIn. Claro, com ressalvas. Tem gente que eu conheço que já conseguiu. Mas o número é muito baixo em comparação ao network. Além de networking, a gente tem uma credibilidade profissional muito maior. Fazer parte de eventos de robótica
não é a mesma coisa que fazer parte de um evento qualquer de entretenimento. Porque tem todo o lado tecnológico e de inovação que certos eventos não têm. Então, você falar que faz parte de um evento de robótica te insere num grupo mais seleto, né, de profissionais que então tem um portfólio geralmente mais técnico, que é mais valorizado em certas áreas, né, dependendo de onde você quer se inserir no mercado. Liderança comunitária, eu acho que isso no Brasil é pouco valorizado, né? Essa questão de voluntariado, de fazer parte de uma comunidade. Mas como que eu estava falando, né? First é uma família. Você estar se dispondo seu tempo e ser voluntário no evento, demonstra o quanto você quer que a comunidade se eleve, né? Então, ele diz muito sobre você também, entrando num lado um pouco mais de valores. Para quem já está trabalhando, né, horas voluntárias é um conceito bem presente nos Estados Unidos, Canadá, América do Norte. Aqui no Brasil eu desconheço como é que funciona isso. Mas eu sei que muitas empresas, principalmente as que seguem um modelo norte-americano, requer horas voluntárias e você pode facilmente conseguir isso através da First. Não tem jeito melhor, né, de fazer isso do que com a robótica. E claro, né, como a Lu, você pode virar técnico, mentor, criar uma equipe, que eu acho fantástica essa movimentação que foi feita. Você pode se colocar em diferentes posições dentro da competição também. Como eu mencionei antes, eu fui já juíza de sala, daí eu tive uma experiência muito linda avaliando a galera apresentando. E fui referee também, eu tive uma experiência muito maluca, que a gente tem que ficar olhando para tudo que é lado. Que mais? Fui pitch admin. Eu não sei se tinha alguém lá na competição em 2022, eu acho. Eu Foi a primeira vez, a Lu tava lá já. Foi minha primeira vez com o microfone na mão, mas eu incomodei mais do que necessário, que eu tava de pitch admin, falando e falando e falando, chamando a galera para entregar documento e tal, foi demais. Então, assim, oportunidade que não falta dentro da competição. E é a mesma coisa que você tem como aluno se repete, né, com voluntário. Você tem a oportunidade de tentar uma coisa, não gostar e mudar para a próxima. E aí, dentro da competição, aprendendo. Minha primeira interação com a... Olha só, me desculpa, hoje eu nem cobro óculos, né? Eu tô mais lá para me divertir, a galera que se responsabiliza. Mas eu vou te Mas que falar bom. que as nossas equipes, desde aquele dia, tipo, é muito. É óculos o tempo todo. É muito engraçado que já nos falaram, nossa, vocês nunca tiram óculos, né? E a gente não. Até porque o óculos de vocês é extremamente fashion, né? Eu adoraria também usar o óculos, porque era o óculos da equipe de vocês, tinha todo um detalhezinho em cima, assim, super fofo. Mas isso é um ótimo jeito de convencer alguém a usar o óculos, né? O óculos sendo bonito daquele jeito. Ou eu gritando também, acho que convence. Mas isso eu acho muito legal, assim, a gente observar nossas interações até o momento, né? Hoje a gente está em outras posições e consegue ainda se divertir com essas experiências. Bacana. Então, como eu falei, né? Os slides são bem curtinhos, que eu quero que a gente tenha uma conversa depois disso. Mas como é que a gente pode estar preparado, então? Você que está aí no segundo ano, terceiro ano, ou entrando na competição e já quer começar a preparar aí para depois de se formar, né? Você tem que preparar histórias. Toda vez que eu estou conversando com alguém sobre robótica, eu gosto de trazer uma história para ilustrar os valores da competição. Aí eu tenho uma lista, né? Eu gosto de trazer assim umas que são mais engraçadas, depende de com quem que eu tô falando também. Mas vocês que sabem das histórias de vocês, né? Mas eu geralmente aconselho uma história assim que é um problema que você resolveu para mostrar, né, que você é esperto, esperta, ou um erro que você identificou e corrigiu. Olha ali a Amanda com o cachorro atrás. Como é que é o nome dele? Essa é a Suzy, tem mais duas aqui em casa. É a Suzy. A Suzy também está interessadíssima no networking. Arrasou.
Um erro que você corrigiu, então, e claro, uma liderança, né? Se você eventualmente se inseriu, todo mundo na competição em algum momento vai se colocar no papel de liderança. É fundamental, inclusive, que você se coloque. Acho que você estando nessa palestra, você já está no papel de liderança, né? Tomando a sua própria liderança de ir atrás e aprender mais sobre a competição. Então, essas histórias, esses relatos, eles criam empatia. No momento de conversa, você pode trazer isso à tona, cria uma empatia com quem está te ouvindo e já também ilustra como a competição funciona. Além de, claro, vender seu peixe, né? Que é muito importante na hora de ser contratado. O networking da First, claro, converse com os mentores, os patrocinadores da competição. Se você está na competição lá do SESI, você vai ver muita gente andando de terno, camisa social, umas pessoas chiques, assim. Essas pessoas geralmente são os superintendentes, né? E a galera que às vezes também está ali para patrocinar o evento, prestigiar o evento. Se você identifica alguém que você acha que é acessível, né? Eu já leio, finalizar essa frase. Se você acha que é acessível, converse com essa pessoa, né? Se apresente, apresente a sua equipe, mostre que você é um bom representante do trabalho que você está fazendo. Ex-alunos, como eu, como a Lu, como o Felipe Gueza, que é ex-aluno também, voluntário, né? Converse com essa galera. Geralmente a gente passou por o que você está passando e hoje está num lugar um pouco mais estável dentro da indústria, né? E se você identifica ali, eu adoro que a Lu tá lá no instituto e ela faz um trabalho excelente, eu quero muito fazer, desenvolver design gráfico, eu vi que ela tem um trabalho muito bacana, eu quero entender mais como funciona. Fala com a Lu. Gente, fala com a Lu. Se a Lu não responder na hora, se ela tá correndo, chama a Lu no Instagram depois, entendeu? Se a Lu não responder, aí o não você já tem, né? Mas a Lu sempre responde, inclusive. Mas eu sei que às vezes a galera é mais intimidadora, né? A pessoa que tá na competição há mais tempo. Mas fala com a gente, fala com o pessoal, com os voluntários. A gente foi, na maioria das vezes a gente foi aluno, a gente sabe como é que é. Deixa eu ver ali, o Noah falou, fato muito louco, que antes de eu entrar para robótica, eu encarava esse perfil de líder muito como arrogância. Hoje é totalmente diferente, é muito bom como dá para arrancar coisas boas disso. Com certeza, né? A- Acho que a arrogância vem do. Tem vários tipos de liderança, né? A arrogância faz parte de alguns desses tipos, mas não são os tipos, talvez, que você vai querer utilizar, né? Não é um recurso muito sustentável, eu diria. Acho que a liderança, ela vem em micro interações, né? Não é que você vai ser intitulado líder da equipe que você vai ser um líder. E mesmo assim, quem não é intitulado líder, às vezes pode então demonstrar liderança, né? Não é um título que vai te fazer mais importante ou menos. Então, a gente está aí se colocando, fazendo parte de uma equipe, você vai muitas vezes tomar frente, porque cada um tem valores diferentes, cada um tem habilidades diferentes, né? Então, essa liderança ela faz parte, não é natural da competição. Que bom que você mudou esse seu conceito, né? Hoje você provavelmente é um líder mais confortável ao poder tirar esse peso de ser arrogante. Porque eu acho que até questionar que você está sendo arrogante já significa que você não é. Que quem é arrogante não sabe, né? Às vezes a gente está entrando em uma coisa muito mais psicologia comportamental do que robótica, mas tem muita parte disso também. Eu gosto de falar sobre isso, mas a gente daí começa a falar bastante sobre outras coisas. Se tornar líder de alguma forma é oportunidade de mudar essa visão de arrogância, exatamente. Estava muito assim também. Eu morria de medo, né? Principalmente adolescente. Gente, eu hoje, ainda bem que eu tenho muito menos insegurança, mas quando eu era adolescente, eu era insegura com tudo e todos que eu interagia. Eu não tinha vontade de falar com ninguém porque eu sabia que aquela pessoa ia me odiar para sempre. Ou pelo menos era o que minha cabeça me dizia, né? Quando me colocaram de líder da equipe, assim, daí aquele título que eu falei, né? Quando me falaram, você vai ser líder da equipe, eu fiquei, nossa, que legal, né? Por trás eu tava assim, ó, ferrou, ferrou, ferrou. Todo mundo vai me odiar, eu não vou mais ter amigos, porque todos os meus amigos estavam na robótica, inclusive. Aí eu falei, eles vão se afastar de mim, que eu sou líder, né? Aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso?
Ah, aí eu comecei, com muitos erros e acertos, né? Eu comecei a desenvolver estratégias. Eles são meus amigos, eu conheço todo mundo. Eu não posso ser superior a eles, porque eu não sou. Todo mundo aqui tem uma habilidade que eu não tenho. E eu tenho habilidades que talvez eles não tenham, né? Mas, então, como é que eu vou acessar eles de uma forma que eles respeitem a ordem, que eu tô só passando, né, também, que eu não inventava a ordem. Isso era o Felipe que falava para mim. Mas como é que eu vou fazer isso? Então, você criar uma liderança, por exemplo, é muito melhor do que ser uma liderança que é imposta, né? Então, o que que eu fazia, geralmente? É, se o Felipe falava, galera, quem sabe não vamos botar pasta de dente na maçaneta do carro do coleguinha, é que a gente fazia muito. Eu ia ser a primeira a limpar a pasta de dente, entendeu? Ninguém, tinha gente que me assistia limpar a pasta de dente, e tá tudo bem. Mas eu sabia que como líder da equipe, então eu não tinha que contribuir para aquele comportamento que estava, né, um pouco equivocado. Esse é um exemplo muito específico, né? Mas ilustra bem a ideia. Eu ia lá e limpava. Se alguém ia limpar comigo, beleza, bora lá então limpar, né? Mas eu sempre tomava iniciativa de fazer o que eu achava que era certo. E muitas vezes isso ia desmoralizar o que era feito errado, ou talvez o que era feito de uma forma inesperada, né? Isso eu aplicava com todas as coisas. Por exemplo, eu vi que isso facilitou a minha relação com meus colegas, porque todo mundo ali tinha 16 anos, ninguém tinha mais idade ou mais bagagem para ser líder, né? Então é importante se colocar nesse lugar. O último ponto, né? Não quero me passar muito, que eu quero conversar com vocês também. Lu, me limita aí que eu falo bastante, viu? Pode ficar à vontade. Tá, beleza. Um portfólio técnico, tá? Isso é interessante, principalmente para quem quer se inserir na área técnica ou área que é gráfica. Se você quer fazer comunicação, tem formas, claro, de ilustrar isso, mas às vezes é só se comunicar, né? Mas, se você está trabalhando com design, que nem eu trabalho hoje com design, tenho o meu portfólio. Inclusive, me sigam no LinkedIn se quiserem ver meu portfólio de design. Mas eu tenho meu portfólio mostrando ali meus produtos, o que eu desenvolvi na faculdade. Eu vou botar o link do meu LinkedIn depois também. Mas é importante ter conteúdo visual na mão, porque você está conversando com alguém. Olha só, Mariazinha que trabalha na John Deere. O pessoal da Monte lá sabe muito bem, né? Olha, arrasou, ao vivo. Me sigam lá. Eu não sei se esse é o LinkedIn em português ou em inglês, mas o que está em inglês está mais completo, só dizendo. Mas o pessoal da Monte, por exemplo, que tem uma conexão fortíssima com a John Deere, né? A gente fez uma visita técnica na John Deere uma vez, como equipe mesmo. E tivemos a oportunidade de conversar com a galera, representantes. Eu quero muito trabalhar na John Deere. Então, você vai ter, talvez, construir um portfólio onde você já coloca tudo que você fez na robótica. E assim que você se formar no ensino médio, surgiu uma oportunidade de emprego, ou eu vou conversar com tal pessoa. Você está lá no meio da conversa, olha, Maria, que trabalha na John Deere, eu posso mostrar para você um conteúdo que eu fiz? Se não der, não tem problema. Mas eu posso mostrar para você aqui algumas coisas que eu fiz. Eu acho que se alinha muito com com o que a gente está conversando agora. E mostra o vídeo da robótica, mostra o robô movendo. Eu que ajustei a tração, né? Eu que fiz um sistema de P&D para a tração funcionar de forma mais smooth, né? Mais tranquila. Então, é, relata, né, o que você fez. Porque o único jeito da pessoa saber é você falando, né? E aquilo de novo, né? Eu sei que a gente usa isso num contexto diferente, né? Do não você já tem. Mas, gente, o não você já tem até para emprego. Então, não tenham vergonha de mostrar para as pessoas o máximo que vai acontecer. Talvez você receber ali
um não, poxa, não estamos contratando agora, poxa, vou recebendo várias notificações no LinkedIn. E galera rápida. Mas não tenham vergonha de falar do que é seu, né? Porque ninguém vai falar isso por você. A não ser a minha mãe, que inclusive fala para todo mundo de toda Novo Hamburgo o que que eu faço da vida. Mas ela não conseguiu nenhum emprego para mim até agora. Então, é isso. Então, finalizamos a minha parte da conversa, né? Eu quero que vocês falem o que vocês sentiram na apresentação, o que que vocês sentiram desses relatos. Não tenham vergonha de falar sobre si. Contem aí alguma história que talvez vocês se identificaram. Eu vi a galera ali falando, nossa, sim, me identifico muito. A Brígida, eu tô falando o seu nome correto, né? Adorei o nome, inclusive. Muito diferente. Adoro nomes diferentes. Falando em liderança, eu gostaria de saber de ti, Aline. Conta pra nós se já surtou. Amor, já surtei. Surto quando eu era adolescente na equipe, era um surto coletivo. Você já surtou liderando uma equipe ou sendo voluntário e ter passado por muita dificuldade liderando, se der tempo? Olha, ahn, a robótica ela é intensa, né? Eu passei noites em claro trabalhando e aconteceu uma situação onde a gente estava preparando para fazer uma apresentação em sala, inclusive, a gente teve uma dificuldade de alinhar horários. E, e eu me recordo, assim, que a gente teve vários desalinhamentos nas agendas. Então, os apresentadores não conseguiam se encontrar para ensaiar, né? E a gente começou a tentar desenvolver algumas estratégias, a gente estava tendo um pouco de dificuldade. Então, a nossa estratégia, e foi uma coisa muito louca, mas funcionou super, foi decorar a apresentação inteira. A gente tinha as falas, né? Mas a gente fazia a leitura em casa da apresentação inteira. Porque como a gente não estava tendo tempo de ensaiar todo mundo junto, a gente tinha que criar alguma ideia, né? Criar alguma espécie de coletividade. A gente decorou a apresentação de 7 minutos inteira. E quando chegou na hora, eu me lembro que, e de tanto de apresentar, a gente já memorizava assim naturalmente, né? Chegou, eu acho que era uma das minhas primeiras competições. Sou paz e amor, não surto. A gente chegou na sala de avaliação e eu esqueci. Eu esqueci o que eu tinha que dizer. E aí, falando que a Brigida tinha dito, né? Surto. Instantaneamente, surtei. E daí, eu comigo surtando, eu não consegui falar mesmo. Eu me lembro que na época era a minha colega Paula, ela sabia a apresentação. Então, ela falou por mim. Falou toda uma estrofe. E daí, quando ela trouxe, eu me lembrei, sabe? Que é tipo decorar a música, assim, tu lembra a primeira frase, aí tu vai. Aí eu me lembrei, sim, isso. E daí eu complementei o que ela tinha falado e deu tudo certo. Então, isso foi uma solução que veio a partir de um problemão, né? Que a gente todo mundo tinha horários de aula diferentes e compromissos. Tinha inglês lá na Wizard, aí não dá para ir, enfim. Mas foi muito especial. A gente passou bastante dificuldade de decorar a apresentação inteira, mas realmente foi necessário. Foi uma solução assim sofrida, mas eficaz. Então, espero que tenha ilustrado assim um momento de surto, né? Surto meu. Aí passou alguns anos e a gente continua tendo essa espécie de tradição, né? Não que a gente decorava a apresentação inteira, mas a gente sabia pelo menos o que que o outro estava falando. É importante também, fica a dica. Vamos dizer, nos poucos torneios que eu fui, eu tive algum mini surto. E isso eu gosto de falar muito quando eu tô sendo mestre de cerimônia, porque eu gostaria que alguém tivesse falado quando eu era mestre de cerimônia. Gente, ansiedade é um problema muito sério, né? Eu fui uma adolescente muito ansiosa. E quando eu estava em competição, tive diversos momentos onde eu não identificava a minha ansiedade. Até depois do evento, eu chegava no hotel, passava mal, ficava nervosa, né? Ah, tive vários momentos onde eu passei mal mesmo depois. Então é muito importante a gente se permitir ter esses surtos, né? Se permitir errar,
e se permite também não estar bem dentro da competição mesmo. Tira um espaço, tira um tempo, calma, né? Eu sei que a gente quer estar a mil e fazendo tudo ao mesmo tempo, mas essa vulnerabilidade pode impedir que você tenha uma coisa mais séria. Então, a gente fala brincando, né? Meu Deus, foi um surto coletivo. Mas isso pode dar problema, galera. Então tem que ser responsável consigo mesmo. E isso vai para além da competição. Isso é super fora do escopo, né, dessa apresentação, mas acho que é legal falar, que pouco se fala disso, e eu gostaria que alguém tivesse conversado sobre. Se vocês me permitem essa vulnerabilidade aqui. Aline, Maria falou. Aline, finalizei agora meu último ano na escola e na FIC. Parabéns por ter passado por essa fase, Maria. Espero que tenha sido proveitosa. Sou muito apaixonada pela comunicação e queria continuar nessa área para o futuro. Estava com dificuldade de saber descrever minha experiência profissional. E você me ajudou muito. Inclusive, te vi também na região, no Rio de Janeiro esse mês como voluntária também. Peraí, Maria, você tá com a câmera? Porque daí talvez a gente se. É que por nome, gente, eu sou bem ruim, tá? E não, por favor, não me levem a mal, não. É que tem muitos nomes. Cadê a Maria? Hum, a Maria tá sem foto. Maria, vamos botar uma foto. Ou Duda, né? Não sei. Mas que demais que a gente se encontrou. Foi demais aquele evento do Rio de Janeiro. E é difícil, tá? Para falar sobre comunicação, que eu estava falando antes, faça um portfólio. Como é que você vai fazer um portfólio de comunicação? É complexo, principalmente se você não tem experiência como comunicadora, né? Então você tem que meio que basear o que você fez na equipe. O que eu tenho no meu LinkedIn, talvez sirva de algum exemplo aí, o meu portfólio de MC, de comunicação, tá? Então eu coloco ali todas as minhas experiências. Se você ainda não teve a oportunidade né, ter experiências mais palpáveis, né, utilize o que você fez na robótica, talvez apresentar algum prêmio, né? Ou você fala também, se você não tem muito o que falar ainda sobre a sua experiência que aconteceu, fala da experiência que você quer ter, sabe? Que você acha que você consegue se inserir. Isso também é igualmente interessante para um contratante, talvez, que vai te colocar ali nesse mercado. E aí você vai ter experiência pra caramba. Isso acontece super rápido também. Eu, até pouco tempo, não tinha nada para botar naquele portfólio. Foi questão de 1, 2 anos e eu populei aquele documento todo. Então, acontece rápido, só se expõe. Espero que tenha sido boa essa dica. É uma posição complicada, mas eu sei que você consegue. Uma vez eu surtei e comecei a chorar. Meu Deus, a robótica não estressa com experiência. Já aconteceu várias vezes. Inclusive, eu. Hoje, quando eu faço eventos, eu não choro, né? É só risada. Mas acho que meu primeiro evento que eu fiz, que eu tava super nervosa, acho que eu nunca falei isso pra ninguém, mas eu entrei. Antes de eu entrar no palco, eu fui no banheiro, assim, comecei a dar uma respirada mais intensa, que eu tava muito ansiosa, né? Eu ia ter que falar no microfone e tal. Aí eu subi no palco, aí tinha uma galera gritando meu nome. E, gente, aí eu me acabei, né? Eu comecei a lacrimejar, assim, e foi muito importante pra mim, porque eu tava me sentindo muito nervosa. Então, chorar é o que mais acontece, mas hoje a gente compensa com risada. Mas é importante ser vulnerável, sim. Sou paz e amor, não surto. É mentira. Pode ser paz e amor, mas evitar surto é muito complexo. Se você descobriu como fazer isso, me fala, Júlia. Quais são os meios para se voluntariar? É uma boa pergunta. Você pode se voluntariar de algumas formas. Se você quer se voluntariar em eventos de robótica geral, tipo OABR, são outros canais. Não sei me referir a isso. First, você pode ou contratar STEMs diretamente, ou o SESI faz esses eventos regionais que você trata diretamente com o departamento estadual, né? Então, ou departamento regional. Então, se você é de uma escola SESI,
você pode entrar em contato diretamente com o seu representante, seu mentor, mentora, podem te auxiliar, técnico, técnica também, podem te auxiliar. Se você tem contato com o pessoal da STEMOS, manda uma mensagem, eles demoram para responder às vezes, que é só uma pessoa lá respondendo, mas eles podem te auxiliar também, porque a maioria das vezes, principalmente a FRC, são eles responsáveis por chamar voluntários, tá? Mas acontece também, muitas vezes, se você está nos grupos de voluntários, mandam links de um formulário. Ó, aqui está o link. Você pode responder se você tem interesse de ser voluntário no evento. E eles fazem ali a seleção a partir de quem responde o formulário. Para entrar nesses grupos, você tem que descobrir, né, a fonte secreta dessas informações. Brincadeira. É só conversar com algum voluntário, tal qual eu, e a gente pode conversar. Ou a STEMOS, que é responsável por esses grupos. Show? Acho que é assim. Eu tenho dificuldade de responder essa pergunta porque eu fui me voluntariar por causa do Felipe. Ele me chamou e eu tava já no meio, então assim, foi bem diferente. Mas enfim, não vai chamar o Felipe no privado também, né? Aí fica complicado. Mas enfim, Stemos responde por isso. Eu surtei muito, diz o Samuel. A Monte tem uma equipe de poucas pessoas, então às vezes eu tinha que arrumar soluções para problemas de elétrica, mecânica e programação ao mesmo tempo. Sim, fazer um multitasking, né? E, de certa forma, né, Samuel, isso só faz você ser mais capacitado, né? Às vezes no mercado você tá, dependendo do que você pretende fazer, você vai ter que estar aprendendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas se tudo der certo também, você vai acabar sendo mais especialista se você seguir outro rumo, né, de profissão. Então, calma que isso passa. Mas sim, dentro da robótica acontece. Você vai ter que abraçar o mundo com as pernas momentaneamente. Mas às vezes é importante então aprender a delegar, se possível, né? Entenda quais são os seus limites. Se você consegue acomodar aquilo, beleza. Vai lá, se joga e tenta aprender. Mas o importante também é saber que pode dar errado, né? Porque você está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Mas, pelo menos você tentou. E o surto vem, acontece. Muito obrigada, Aline. De nada, Brígida. Vou colocar uma foto, estou fora de casa. Peraí, Maria, que agora você botou foto. Coitada, né? Ih, a foto tá minúscula. Maria, me chama no Instagram depois a gente. Aí eu vou falar: Ah, era você! Você tava sendo o anjo, né? Não sei se a gente chegou a conversar, mas me chama lá que a gente bate um papo. Obrigada por ter vindo, obrigada por comparecer. A gente aqui da GC for Tomorrow, gente, aqui falando em sigla, eu adorei o nome, inclusive. O que que é GC? Alguém responde aí? O Group Chat? Ou Geração Geração Caldeira, Caldeira. exatamente. Já Só. meu cérebro, meu tico concatenou com o teco, rapidíssimo. Escutamos muito isso. Ainda mais o pessoal que fez o programa Geração Caldeira, qualquer experiência é experiência, até a menor possível. Porque todo mundo começou em algum lugar e tendo a robótica como meio de desenvolvimento, e com tamanha prática surreal. Assim, gente, a experiência que vocês têm na robótica, seja qual for, eu tenho amigas que fizeram robótica por um ano, uma temporada. E mesmo assim, elas ainda utilizam isso para falar em entrevistas, sabe? Você conseguir fazer parte da robótica é uma experiência super completa, super completa. Porque você já pode começar a listar todas as habilidades que você, por natureza, já desenvolve com competição. E daí o que é a mais já ultrapassa, né, o esperado, assim. Então vocês já são diferenciais. Já tive muito branco, na hora de apresentar nos pits. Horrível. Eu odeio, né, que quando a gente precisa mais falar alguma coisa, menos o nosso cérebro pensa em palavras, assim, a gente só pensa em. Isso passa com o tempo, mas até hoje, se eu vou fazer uma prova, uma coisa, ou apresentar a premiação. Gente, se vocês estão nervosos para ganhar prêmio, pensa a gente que tá ali dando prêmio para você. Ai, se erra o nome, ai, se. Nossa, mas isso acontece.
A gente dava um jeitinho, lê os documentos. Claro, a famosa colinha no braço, que vai subindo até aqui, ó, com números. Eu tinha, pelo menos. A gente criou uns flashcards uma época na Under, que aí chegava o juiz, pegava já e já sabia assim, esqueci o número lá de equipe, aí já estava escrito lá. Bem legal, bem útil. E as questões do surto, foi muito real durante a minha experiência, foi o João que falou, desculpa. Também sendo da Monte, já que começamos a treinar no Impact durante a competição em Brasília. Durante. O único momento para treinar era no hotel à noite. Sim, isso acontece. O hotel, inclusive, é o melhor lugar para ensaiar, né? Todo mundo de pijama dentro do quarto de um fulaninho, fulaninha. Aconteceu muito, botava lá o quadro do Impact, a gente tinha quadro, e ficava ensaiando lá. A gente fazia horrores com essas ensaios. No hotel à noite, antes do torneio, é uma experiência maluca. Mas é coisa, eu adoro. As noites no hotel são as reuniões oficiais pode. Exato, também. Me lembro que a gente, todo mundo de pijama, e o Felipe Gesla, vou chamar o Gesla no Insta. Não chama, que daí, se ele descobrir que fui eu que falei, eu vou me complicar. Mas a gente sentava assim, daí o Felipe falando, todo mundo de pijama, sentadinho no lobby do hotel. E no hotel nos Estados Unidos ainda, né? Era engraçado. Os recepcionistas, assim, tipo, que é isso? Delegar atividade de 8 pessoas é uma matéria. Eu entendo, Samuel. Eu entendo. Mas é mais a questão de se você não pode, claro, você conhecendo galera robótica, você vai falar sim para qualquer coisa. Pode fazer, faz o robô inteiro? É fácil, vocês estão ocupados, aí eu resolvo. Mas assim, entenda as suas limitações também, né? Para você não evitar o surto, ou pelo menos um surto muito grande. Como foi sua primeira vez apresentando no pitch da equipe na sala de juízes? Alguma apresentação de peso? A experiência que eu comentei ali de esquecer foi minha primeira experiência apresentando. Então você já sabe como foi tenso, né? Mas eu me lembro que quando a gente começou assim a fazer mais experiências, eu apresentei o Impact 6 vezes. É uma grande oportunidade. E apresentei no Mundial também, que foi surreal. Mas eu, eu me lembro que apresentar em pitch era mais tranquilo. Às vezes dava muito barulho, daí eu falava, se eu esquecia, eu falava, é que o barulho tá muito ruim, sabe? Eu inventava umas coisas. Mas em sala, geralmente era onde eu tinha mais ansiedade, ficava mais nervosa. E mas a primeira vez é sempre muito tensa, né? Você praticamente se encosta ali dos seus colegas para te apoiar, para te encorajar, porque é necessário isso. Então, a Lu agora como mentora, como técnica, né? É muito importante fazer parte desse processo, porque, bom, tu sabe como é que é, né? Fazer tá lá no pitch sendo avaliado é tensão. Voltando sobre quando você disse que virou líder do 156, às vezes vou ajudar alguém novo, parece que a pessoa simplesmente não quer me ouvir. Dá a sensação de que eu não passo credibilidade. Compreensível, porque você é aluno também, né? Acontece algo assim com você? Aconteceu algo assim nessa época? Sim, boa pergunta. Ahn, com certeza, né, gente? E a gente entrando mais em outra pauta. Como mulher dentro de uma equipe que era 70% de homens na época, mesmo não sendo falado, era um silêncio muito alto, assim, que eu ouvi. Eu me colocava numa posição de líder e os meninos muitas vezes não me escutavam. Ou era complicado acessar as pessoas. O que acontece é, se a pessoa não quer te ouvir, você não vai convencer ela de te ouvir. Vai, mas você pode fazer ela se sentir mal por não te ouvir, né? Se a pessoa não quer escutar a informação que você tem para dar, deixa ela aprender essa informação de outras fontes, ou do jeito que ela quiser. Ela vai entender o erro se ela não, sei lá, comuniquei sobre uma reunião, não apareceu na reunião. Aí o que vai acontecer com essa pessoa, né, é responsabilidade dela. Você tem que tentar, pelo menos uma vez. E era isso que eu fazia. Eu tentava, eu me lembro que me frustrava muito falando com os meninos, principalmente, porque eram quem botava a pasta de dente na maçaneta. Eu falava, gente, vou limpar lá.
Não façam. Se eles faziam mais vezes, aí também você não é técnico, você não é técnica. Você não vai ser responsável por aquela pessoa, né? Eu acho, né, Moretti, você é técnico ou técnico? Se você é técnico, daí já é outra história. Aí você tem que começar a impor um pouco mais essa ideia. Formulário para ser voluntário. Arrasou, Nicole. Muito bem, exatamente. Meu Deus, a gente era Hulk descobrindo que o número do bumper tinha que ser pintado e comprado coisa e pintando robô meia-noite no hotel. Sim, a gente já botou o hotel em cima da cama do Branca, né? Botou hotel, botou robô em cima da cama. Em 2020, inclusive, a gente tinha que voltar para o Brasil, porque a regional cancelou. A gente botou o nosso robô, eu não me lembro o nome agora, o nosso robô em cima das camas brancas do hotel e desmontou ele. Vamos tirar foto, Lu? Sim, vamos tirar foto. Ah, inclusive, estamos ali 1h20 de conversa, né? Não, Sim, preciso. podemos seguir. A gente pode tirar. Eu já tirei alguns prints durante, mas a gente pode Show. tirar um print, tipo, todo mundo ligando a câmera, Sorrindo. Pode ser, sorrindo. pode Ah, ser. agora que eu vi que a Maria colocou foto. Ó, Vamos... Arrasou. Ela tá fora de casa escutando ainda, falando. Olha que demais. tu Vamos viu fazer só. um print, aí eu respondo o restinho das perguntas. Mas bacana demais esse engajamento, hein? Só a galera top conversando aqui. Vamos lá. Ah, e se tu continuar, não acaba. Eu quero. Por parte da gente, tá? Então Mas já eu. pode ficar Mas, bem à gente, vontade, o isso horário aí. é teu. Eu falo pouco. Vamos tirar uma foto, então, eu respondo essas últimas perguntinhas. E aí Aham. a gente pode ter outros momentos de diálogo também. Tá. Vou contar até três, então. Um, dois, três e. Aí, foi. Pode seguir nas perguntas. Bora então, ali que eu vi que. Meu Deus, a gente era tarde. Isso aí foi comentário engraçado. Tinha a tinta do posto 24 horas. Arrasou. A Flávia botou, já tive que treinar a apresentação dentro da van, atravessando o estado enquanto ia para a competição. Olha, não tem momento melhor, né? Vai ficar fazendo o quê? Além de assistir o TikTok, e além de ficar cantando música com a galera. Ah, saudade dessas viagens de ônibus. Mas é muito bom ficar lá no fundo do ônibus ali, no da van, e ensaio. No avião. Ah, a gente ensaiava Chairmans na época, Impact. A gente ensaiava Impact no aeroporto, a gente ficava sentado esperando quando era conexão. A gente se jogava num canto ali e ficava lá com o quadro apresentando. Era demais. Começa a bater o pavor. Eu, particularmente, eu aprendi a respeitar minha procrastinação, porque eu só começo a fazer alguma coisa quando bate um certo nível de adrenalina. Tá? Eu não vou fazer as coisas antes. E já tentei, mas eu preciso de um pouquinho de adrenalina. Então, quando a gente chegava na hora de apresentar o Chairmans, eu precisava daquele, assim, desespero pra engatar. Aí eu, nossa, ensaiava que era uma loucura. A experiência de entrar na arena pela primeira vez é massa, né? Nossa, é demais. Olhando todo mundo ali preparando, né? E vocês vendo os robôs passando, galera gritando, ai, robô! Eu tenho muita saudade dessa época, mas ainda bem que a gente ainda consegue experienciar isso de alguma forma. Uma das melhores experiências da minha vida, com certeza. Tô ansiosa pra ver a reação de vocês no Festival SESI Off-Season. Ó. Gente, vocês vão ter um ataque cardíaco. Por favor, não, né? Agora todo mundo respirar, fazer uma meditação. Ó, Lu, já cria a prática da equipe. A galera vai fazer aqui um namastê antes de entrar, se preparem. Mas vai ser Vamos demais. fazer, vamos fazer. Nosso time está numa fase meio complicada. A gente trocou de instituição. Eu ouvi dizer. E para quem já era da antiga, tipo, eu acabou virando meio que um jovem mentor. Então caiu pra gente orientar. Ah, legal que o Moretti estava falando, né? Que era muito complicado porque não tem credibilidade. Não sente credibilidade, né? Eu sei que existe. Eu acho que é isso, por exemplo, assim, né? Você vai. O sucesso da equipe depende de todos os integrantes.
né? E eu sei que às vezes é difícil, às vezes o estudante está ali, quero participar, não tem tanta determinação, mas talvez criar uma cultura assim de mostrar o impacto desse aluno, aluna, na equipe. Talvez está faltando esse sentimento de pertencer. E por isso esse aluno, a aluna não está entendendo e precisa prestar atenção, né? Acho que isso falta muitas vezes esse reconhecimento. Então você como aluno, mentor, né? Mesmo sendo uma posição que talvez não é justa com você, que você deveria estar sendo um jovem estudante e fazendo parte disso, né? Mas você pode talvez então utilizar uma abordagem de tipo, olha, fulano, fulana, que não está prestando atenção no que eu estou falando. Tudo que você está fazendo agora é importante para isso e isso da equipe. Se você não quer prestar atenção em mim, talvez você vá perder informações importantes para você continuar tendo o impacto que você tem. Então, quem sabe vamos, né, trabalhar juntos para que a gente consiga manter a equipe, né, coletivamente. Às vezes é um tipo de abordagem que funciona, mas você conhece a sua equipe melhor do que ninguém, né? Então, vá testando. E aí assim, você tem que aproveitar também sua experiência, né? Acho que a pior coisa para quem é novo é o medo de fazer algo errado na hora da competição. Yuri, você vai errar, tá? Olha que novidade. Todo mundo aqui nessa reunião, nessa conversa, errou alguma vez. Você vai errar. E não é uma vez. Você vai errar várias vezes. Se você não errar, Yuri, esse é o problema. Porque se você não errar, você não está fazendo o suficiente. Você, você acha que eu já não falei milhares de coisas erradas no microfone, que eu achei que o César ia me demitir, porque eu, sei lá, botei pra dançar, vou desafiar você na competição, que fala palavrão, enfim. Gente, acontece, entendeu? Você erra, você aprende com seus erros. Não é assim. O negócio é, você vai errar. Quantas vezes? Essa é geralmente a pergunta que eu faço, né? Quantas vezes eu vou errar? E o que que eu aprendo com esses erros? Sabe? O medo tá ali é só porque você, né, faz parte, né? É uma coisa nova. Mas que bom que você tá tendo a oportunidade de errar, porque é nisso que você cresce. Então, massa que você tá errando, né? Mas assim, eu entendo. Eu surtava também. Eu não queria errar. Mas o erro ele vem para nos ensinar, né? Desde que você saiba aprender com ele, acho que tá tudo bem. Não vou sair do hotel. Vai sair do hotel. Vai sair do hotel. Até porque a Lu vai te arrastar, não te preocupa. Não vou sair da competição. Então, é isso aí. Já pode tatuar o sucesso da equipe depende de todos os integrantes. Gente, pode, então. Tô vendendo meu livro, tá? De frases da robótica. Vai estar rindo. Ah, vou vender. Se você não errar, você não tá fazendo o suficiente. Ó, viu? Faz outra tatuagem. Se vocês virei coach agora, coach robótica. A minha mãe, ela se diverte mais que eu fazendo essas conversas. Mas, exatamente, errar, pô, é difícil a gente valorizar o erro, mas, porque o acerto é muito recompensante, né? Recompensador. Mas, mas o erro também é super importante. Lembro de quando falei para uma das nossas mentoras que eu estava com medo de não conseguir capturar tudo no off. Eu era social media. E ela me disse que eu não ia gravar tudo. Não vai, né? Até porque que telefone ou câmera tem memória suficiente? É difícil, né, Amanda? Mas, principalmente o meu que tá sem memória. Mas, não, é que você vai capturar o que é essencial. Porque você não pode esquecer também de viver, né? A competição. Usou o celular do Noah. Nossa. Como é que tá aí a memória, Noah? Mas enfim. Gente, Não tá. Eu excluí metade da minha galeria nesse dia. então, exatamente. Mas acontece, né? Tudo pela robótica. E tudo pela Robóticas robótica. anônimas. Então não te preocupa que você faz um drive depois, upa tudo e apaga o seu celular. Foi o que eu fiz. Eu era social media da equipe também. Eu entendo, Amanda. Mas, ó, tira foto do que você acha mais impactante e aproveita o resto, né?
Você vai conseguir, em algum momento, conseguir passar o que você viu. Como lidar com técnicos que são difíceis de trabalhar? Ih! Ahn, Essa é uma pergunta difícil, né? Porque eu sempre gosto de pensar que se tem um técnico, técnica que é, é, se tem um técnico, técnica que está agindo de uma forma responsável, talvez, né, de forma que falta acolhimento, deve ter algum motivo, talvez pessoal da pessoa, né? Você talvez tem que só entender que todo mundo é gente, todo mundo é humano. Nossa, essa frase não foi frase, não, essa aí ninguém tatua. Todo mundo é humano, tá? Todo mundo comete erros e vocês vão cometer, e o técnico e técnica também comete, né? Geralmente, esses responsáveis por vocês, eles vão estar tentando o máximo fazer com que você tenha um bom proveito dessa experiência, né? Mas acontece que, às vezes, os técnicos vão cometer erros. Então, é só entender que esses erros que o técnico e técnica cometem não falam nada sobre você, fala deles, né? E tá tudo bem. Aí cabe de você também entender se tem alguma coisa que você pode mudar, ou se você tem como dialogar com o técnico para entender de onde está vindo esse comportamento. Tudo geralmente se resolve na base do diálogo quando é permitido, né? Mas é isso. Galera, eu adoraria ficar falando com vocês por horas e horas. Mas a minha mãe, além de rir, ela tá falando que ela quer comer e que eu tô na mesa de jantar. Então, a gente vai talvez até abrir um espaço para a gente ter essa conversa no torneio mesmo, ou em algum outro workshop, né? Lembrando que, vocês são muito queridos, para com isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por terem participado dessa conversa. Foi muito importante para mim. Eu adoro, adoro conhecer a galera nova. Adoro saber que tem uma equipe nova, que tem mais iniciativa e inovação. Que bom que vocês conseguiram fazer parte desse papo também. Faz uma hora que falei para minha mãe que estava acabando. Minha mãe falei, mãe, geralmente é uma hora, né? Mas às vezes prolonga. Gente, vamos continuar nos conectando, tá? Aqui tá na tela aí todas as minhas redes sociais, meu Instagram, que é pessoal, mas tem algumas coisas de robótica. É meu nome, underline Zarpelão. Então, não se sintam encabulados, né? Isso é uma palavra super gaúcha, eu acho. Não se sintam envergonhados de me chamar no Instagram, a gente conversar mais e a gente pode ter outros papos como esse em outros momentos. Eu sou super disponível quando se trata de conversar com gente tão maravilhosa como vocês, tá?